Boa tarde, bem-vindos ao Instituto Geofísico da Universidade do Porto. Estamos aqui no Instituto que pertence à Faculdade de Ciências, estamos na casa da Faculdade de Ciências e este Instituto pertence à Faculdade de Ciências já desde o início do século XX. No entanto, as histórias deste geofísico, a história deste Instituto, remontam uns anos atrás. Ele foi inaugurado no final do século XIX e foi construído com o intuito de recolher dados meteorológicos. E essa ação, essa recolha de dados meteorológicos perdura até hoje, atualmente numa parceria com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ao longo dos anos de atividade do Instituto Geofísico, tem havido a recolha de outro tipo de dados geofísicos, nomeadamente os dados sísmicos, através da nossa estação sísmica que existe aqui no bunker do Instituto Geofísico da Universidade do Porto, dados de campo magnético, dados radiométricos e outros dados ambientais e geofísicos. Para além desta recolha de dados e desta investigação mais de caráter científico, também apoiamos a formação académica, a formação ligada a algumas unidades curriculares de segundo e terceiro ciclo, unidades curriculares de cursos da Faculdade de Ciências. Posso exemplificar, por exemplo, com a unidade curricular de Geofísica ou na unidade curricular de Riscos Geológicos, cujas aulas funcionam aqui no Geofísico. É também parte importante da nossa ação a colaboração na divulgação científica. E prova disso é o facto de termos a nossa casa aberta às visitas. Visitas para o público em geral, mas também visitas para as escolas. Escolas que, portanto, turmas que vêm do terceiro ciclo do ensino básico ou do ensino secundário e que visitam as nossas instalações para ver os nossos equipamentos. Atualmente, em termos de visitas escolares, estamos com uma atividade muito reduzida, função da situação pandémica em que vivemos, mas somos otimistas, contamos que brevemente retomaremos as nossas visitas escolares e as nossas visitas do público em geral. Também nossa preocupação tem sido a colaboração. Colaboração com outras unidades orgânicas da Universidade do Porto, e prova disso é colaborações que temos com a Faculdade de Letras, com a Faculdade de Engenharia e também com a Faculdade de Belas Artes. E isso é muito importante, a ligação da ciência a outros domínios do saber. Por exemplo, a ligação da ciência às artes, a visão da ciência pelos olhos dos artistas. E exemplo disso é o projeto que desenvolvemos ao longo dos últimos meses aqui no IGUP, o projeto designado Parallax. Um pouco desse projeto vocês vão saber a seguir e convido-vos a assistir então à explicação e ao desenvolvimento do projeto Parallax. Até já! Olá, obrigada por estarem connosco nesta primeira inauguração do projeto Parallax aqui no Instituto Geofísico da Universidade do Porto. Foi um processo longo e estamos mesmo contentes que possa acontecer depois de alguns adiamentos por causa da pandemia. Este projeto, o Parallax, antes de mais, começou pela amizade que temos as três, eu, Luísa, a Carolina e a Diana. Foi um projeto que surgiu de um cruzamento das nossas práticas artísticas, que são muito diferentes, mas que rapidamente percebemos que havia alguns pontos em comum, sendo um deles a investigação. E a partir daí começamos a tentar perceber como é que este projeto poderia ser trabalhado, alimentado pelas três. E foi isso que nos trouxe aqui ao Instituto Geofísico, um espaço muito bonito para visitar, um espaço vivo em atividade científica, com diversos investigadores e também colaboradores. Tivemos um apoio fundamental e essencial da professora Helena Santovai e da Ana Moreira, que nos mostraram muito prontamente o espaço, também nos deram um entusiasmo essencial para que o projeto pudesse acontecer desta forma. O apoio da Faculdade de Ciências também foi incansável para podermos aceder a materiais, ferramentas científicas, conhecer muito mais profundamente uma área que nos é alheia e que é muitas vezes alheia às práticas artísticas contemporâneas. Percebemos também juntas que não era um interesse apenas nosso, seria também um interesse de muitos artistas e, portanto, este projeto desenvolveu-se para trazer e convidar outros artistas a conhecerem este espaço. Que ferramentas são estas? Como é a torre meteorológica, os parques meteorológicos aqui neste Instituto, a estação sísmica, compreender o jardim fenológico e a importância que ele tem nos dias de hoje no clima. E isto tem sido uma aprendizagem constante. Na verdade, este é o primeiro momento em que o Parallax abre ao público, que nos deixa mesmo muito entusiasmadas. Teremos outros momentos para a frente, ainda com o lançamento de um livro, com uma pequena exposição nos Maus Hábitos, portanto, tentamos também que o projeto se abra e se estenda noutros sentidos.
Uma outra colaboração que deixamos neste Instituto foi também o desenvolvimento de algum trabalho de serviço educativo, que achamos que pode auxiliar próximos visitantes a este espaço, sendo pessoas mais novas ou mais crescidas, que mostram um bocadinho que investigações são essas que se trabalham aqui, fenológicas, sismológicas e meteorológicas. E, portanto, obrigada por estarem connosco neste primeiro momento. Eu vou passar a palavra à Carolina, também uma das fundadoras deste projeto. Então, este projeto começou aqui já em 2019, é um projeto que foi possível devido ao apoio da DG Artes, e aqui é o primeiro espaço de acolhimento do Paralaxe. Nós somos as 3 coordenadoras e fundadoras do projeto, e nesta primeira edição convidámos 3 artistas em residência aqui no IGUP, que são Dini Santos, Hernani Reis Batista e Diana Carvalho. Além destes 6 artistas, temos 20 artistas e investigadores que trabalharam connosco em satélite, ou seja, participaram numa plataforma online e na publicação que a Luísa mencionou, que fechará todo o projeto. Hoje o que nós vamos ver é a exposição, a inauguração da exposição, que apresenta os resultados desta residência artística, em que os artistas tiveram diferentes visões do que aqui se investiga, do espaço em si, enquanto observação, enquanto paisagem e com todos os seus elementos científicos ou mais arcaicos. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. O meu nome é Helena Santovaia, aqui ao meu lado tem Ana Moreira e em nome do Instituto Geofísico gostaria-vos de vos cumprimentar, àqueles que estão aqui presencialmente e também àqueles que estão em casa a escutar-nos através do canal do YouTube da Faculdade de Ciências. Dizer que é um prazer estarmos aqui na inauguração da exposição O Éder do Éder, uma inauguração que teve vários adiamentos, mas que agora, felizmente, conseguimos estar aqui todos juntos e é com muito prazer que realmente estamos aqui todos. Esta exposição é o resultado de um projeto de colaboração que o Instituto Geofísico teve com o projeto Paralaxe, um projeto de investigação e criação artística, aqui levado nas mãos da Diana, da Luísa e da Carolina, e que também teve a colaboração de outros artistas, o Hernani, o Dinis e a Diana, que vão falar depois das suas obras, da experiência que tiveram com as residências artísticas aqui e culminou com esta exposição. Eu gostaria de agradecer o apoio que temos tido sempre da direção da Faculdade de Ciências e aproveito para cumprimentar à distância a nossa diretora, a professora Ana Cristina Freire, que nos está a escutar através do YouTube. Agradecer sempre a colaboração que nos tem dado. Agradecer também ao Núcleo das Tecnologias Educativas, aqui representado pelo Daniel Pereira e pelo Leonardo Ferreira, também a colaboração, o apoio técnico que nos permite que as pessoas nos estejam a ver à distância. E também quero agradecer aqui à minha colaboradora, a Ana, que põe sempre grande dinamismo e entusiasmo em tudo aquilo que faz. Isto não seria possível sem a colaboração destas pessoas todas. E eu agora passava a palavra aos artistas que vão então falar das suas peças e então espero que gostem e espero que nos visitem mais vezes para desfrutarem desta exposição. Muito obrigada então a todos. Se calhar vamos começar pela peça da Diana Carvalho. Olá, boa tarde. O trabalho que apresento aqui como resultado da residência está sob a forma de fotografia. Apresento um conjunto de imagens mais pequenas nesta mesa e depois outras que se podem ver na parte de costas nesta parede. O meu trabalho baseou-se durante 3 meses numa pesquisa a partir de imagens, a partir deste espaço, pensando nele como um ponto geográfico, um ponto alto onde se podiam obter várias imagens através da imagem. Tentei usar este espaço como um ponto de observação, portanto, todo o espaço exterior, tentar explorar o espaço exterior ao edifício, mas também a partir deste edifício, de uma imagem do interior para o exterior. É um trabalho que julgo que reflete mais se calhar um momento de pesquisa, de recolha de imagens e tentei fazer uma seleção para apresentar aqui essa ideia, mas na verdade é como se fosse um início de projeto que no futuro terá em si continuação a partir do que foi iniciado durante o verão aqui na residência Paralaxe. Basicamente, eu apresento aqui 2 telas e uma escultura em forma de casaco
E este trabalho basicamente se relaciona-se com este espaço, mas também com a linha de trabalho que tenho andado a explorar nos últimos anos e que se relaciona com a ideia de pele e de corpo e marcas na pele. E aqui o que eu trabalho são peles sintéticas, precisamente com essas marcas, mas neste caso partindo de vistas aéreas terrestres, nuvens e superfície terrestre. E foi dessa forma que eu tentei encontrar essa relação entre o que já estava a trabalhar antes e este espaço e o que este espaço acarreta também. Resumidamente é isso. Este foi o trabalho do Hernani Reis Batista e eu vou apresentar um bocadinho o meu e qual foi o meu processo aqui em colaboração com o Instituto Geofísico. Tanto eu como a Diana e a Carolina, nós tivemos, para além de estar em residência, tivemos também a coordenar um bocadinho o projeto, então chegamos mais cedo, tivemos o privilégio também da ajuda da professora Helena Santovai e da Ana Moreira, que nos mostraram o espaço e a partir daí foram surgindo vários materiais de trabalho. No meu caso e da Carolina e da Diana, nós fomos desenvolvendo estes folhetos que eu tenho na mão, que são folhetos que vão auxiliar um bocadinho as visitas ao espaço. E eu percebi que as ilustrações que fui fazendo para estes desdobrados também foram enunciando de alguma forma aquilo que iria trazer em termos de objeto ou instalação para o Instituto. Foi sofrendo algumas alterações durante o processo de trabalho. Este é os objetos que trago para aqui. É uma instalação chamada Ventania e que de alguma forma dialoga obviamente com a parte meteorológica aqui deste Instituto e simultaneamente com processos que me interessam muito na minha prática artística, que têm a ver com o movimento e a aceleração e o vento como uma matéria quase invisível, mas que de alguma forma aqui se materializa com bastante fulgor, e também a relação que o vento tem com a forma, se calhar, como penso, como trabalho, como algo entre a loucura e o racional. Esta frase também que se apresenta no balão de hélio como qualquer coisa, uma matéria que passa e que rodopia, que é sem forma, e isso, o meu trabalho acaba por surgir muito sempre nestas diferentes frentes de passagem e de hesitações. Portanto, este é um projeto que trago para o Instituto e vou passar a palavra à Diana Geiroto. O trabalho que resulta da residência que fiz aqui no IGUP, que está aqui por trás desta porta, é uma instalação de vídeo. Durante o período de residência, interessou-me particularmente, e depois, como a Luísa estava a falar agora, a nossa relação enquanto coordenadores do projeto começou muito antes, as visitas e o contacto com o espaço e com as visitas, com as pesquisas que se fazem aqui no Instituto Geofísico, é bastante anterior. Mas no processo de residência, que foi relativamente curto, teve a duração de cerca de 2 meses, interessou-me particularmente vasculhar os arquivos, os materiais que aqui estavam e a sua relação com potenciais instrumentos. Alguns deles ainda são utilizados, outros não. Isso fez-me começar a registar e a gravar, a fotografar e a fazer scan de materiais como manuais de instrução e alguma documentação de registro, que depois, não de uma forma muito direta, entra no trabalho com a instalação vídeo, que tem imagens de partes de um dos satélites, não necessariamente o satélite está ligado aqui, mas da família dele, e precisamente dessas pequenas partes em que na imagem live há a informação que falta, e é essencialmente uma composição plástica através destes dados que assumimos como tão rigorosos e tão assertivos e que, quando deslocados, podem ter leituras e parar por caminhos completamente distintos. Além disso, há uma relação também com um áudio de pequenas partes de um dos manuais que encontrei aqui, de um dos instrumentos daqui do IGUP, que seccionando partes muito específicas do texto criam leituras e linguagens completamente diferentes para um outro instrumento, para um outro universo de utilização. É por aqui. O título desta instalação é Dispositivos de Medição Fantasma. É uma série de 17 peças da minha autoria que desenhei para este parque meteorológico. Isto porque o parque meteorológico do IGUP continha diversos instrumentos analógicos de medição meteorológica
e aquilo que nós conhecemos hoje em dia é um parque meio desabitado, porque essas peças já não existem cá, foram substituídas por sensores modernos, e o que eu quis fazer com estas peças foi reabitar o espaço, e a ideia também é um bocadinho brincar com a ideia do objeto e da sua função utilitária, e utilizar isso para iludir ou enganar as pessoas. Elas foram desenhadas homenageando um pouco os objetos que cá existiam e que tinham a sua função. No entanto, estas peças não têm a função que eles tinham, e daí essa questão de iludir ou enganar através do desenho e do design. Estamos aqui na estação sísmica do Instituto Geofísico e este é o local que o artista Diniz Santos escolheu para apresentar a sua peça. Esta é uma peça em vidro com uma impressão que utiliza também uma camada refletora e por isso é que conseguimos mais ou menos vê-la a partir da câmara. Nesta peça, o Diniz traz-nos, por um lado, um dispositivo fotografado que vem aqui de um espaço do Instituto, mas que é alheio à ciência, que tem a ver com as hortas da Casa do Guarda, portanto é dentro do mesmo território, mas que acaba por utilizar uma outra forma também de permanecer neste local. E depois, simultaneamente, para além destes dispositivos que se utilizam na horta, que são muito diferentes dos científicos, há também esta relação da camada refletora com, por exemplo, os espantalhos refletores que muitas vezes se montam e se constroem para afastar pássaros e que também há coisas que giram e que brilham para afastar, normalmente são sempre as aves. Esta peça pode ser circular, pode-se caminhar à volta dela, ela revela deste lado uma imagem quase fantasma, que era uma coisa que também já estávamos aqui a ver, precisamente por causa desta camada refletora, mas se virmos a imagem do outro lado, ela revela-se na sua plenitude. O trabalho do Diniz tem sido também em residência sempre de observação das diferentes dispositivos e de ferramentas de medição, mas muito ligado à agricultura. Portanto, aquilo que ele nos traz é uma perspectiva muito diferente de qual é a utilidade da ferramenta, para quem é que serve e se é usada só por cientistas ou se por todos. Portanto, esta é a proposta dele.